Liberte todos os céus, anseiam solia. Abra de flor, bela flor, clareando o mundo. Vão será rico em vão, cantemos com alegria. Liberte todos os seus anseios, Boa noite a todos, um feliz sábado a cada um de vocês. Obrigado, pastor Cidilio Biasi, pela sua presença aqui também, tá certo? Esposa do irmão Mário também. E obrigado pela sua presença neste lugar. Nós já iniciamos essa programação, mas neste momento queremos pedir a bênção de Deus. Então eu te convido para você se colocar em pé, se você puder. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e Santo Pai, mais uma semana chegou ao seu final. Iniciamos um dia especial, o Santo Sábado, e que bom é estarmos neste lugar e na Tua presença neste momento. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Nós estamos aqui para Te adorar. E nós colocamos a nossa vida em Teu altar nessa noite. E que Teu Santo Espírito possa continuar trabalhando em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. Obrigado por ser o nosso Criador. E que não só hoje, mas nesse final de semana, o Senhor possa usar essa programação, que vai ser de uma forma especial, para que Teu nome seja exaltado, glorificado, e que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Use especialmente o Teu servo, o pastor Biasi, mais uma vez, para que ele seja um instrumento em Tuas mãos, como sempre foi. É o que nós Te pedimos e agradecemos no doce e no sagrado nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a vinda da irmã Sani, irmão Mário. Temos uma relação de amizade de décadas, né? É bom nem falar para eles não saberem quantos anos a gente tem, né? Mas eu lembro que estava ministrando um curso de saúde, começava na sexta até o domingo, e o irmão Mário estava lá de vela, porque a sua cunhada, com o namorado, o noivo, na época, o Dr. G, estavam assistindo o curso. E a gente já tinha se visto uns 6 meses antes na igreja coreana, e ele passou todo o curso lá, direitinho, né? Mas quando ele chegou em casa, ele incorporou aqueles ensinamentos do curso ali, e depois de 2 dias voltou para casa. Pelo menos a história que eu ouvi. E a esposa, geralmente as esposas coreanas são muito dedicadas, né, e cuidadosas, né, com o marido. E o marido chegou e ela preparou um jantar coreano assim muito legal. E o Mário chegou, viu tudo aquilo na mesa, né? À mesa. Foi para a geladeira e pegou lá, acho que uma cenoura, não sei o que lá, e sentou à mesa e foi comer, né? E a esposa disse assim, mas onde é que esse infeliz foi esse fim de semana? Para chegar em casa e desprezar uma refeição assim, né? Preparada com tanto carinho, né? Mas ela foi muito sábia na época. Ela falou assim, eu vou lá no mesmo lugar que ele foi para ver como é que é esse assunto, né? E desde ali a gente fez uma parceria muito grande, né? De apoio e de trabalho. E estou muito feliz deste reencontro aqui, mas depois de tanto tempo também, né? Nós temos privilégios muito especiais. E amanhã
irmão Mário e a Sani vai continuar aqui conosco, vão cantar, né? Amanhã à tarde. E se vocês gostaram desse momento, convide alguém mais para vir, né? Mesmo não adventistas, eles vão cantar e vão se alegrar e vão sentir-se bem na presença de Deus, né? O pastor ele fez um convite, preparou um convite e colocou esse título aí, O Sonho de Deus, né? O sonho de Deus. Poderíamos colocar no lugar de sonho o propósito do Criador também, né? O propósito do Criador para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus filhos. Quando nós abrimos as Escrituras em Gênesis, o primeiro e o segundo capítulo, a gente vê ali o mundo perfeito. O que Deus criou, o espaço que Ele criou para colocar os seus filhos. Eu fico observando, às vezes, os pais, o casal que está esperando um filho, uma filha, né? Hoje já se sabe se é menino ou menina que vem, né? E eles vão preparar, então, o quarto da criança que vai chegar. E por mais simples que sejam, eles vão dar um trato ali, né? É o bercinho, é a pintura, é uma cortina, é uma roupinha diferente, né? Com aquele carinho, porque está esperando o bebê que vai chegar, né? E Deus não foi diferente. Ele preparou o lugar ideal para os seus filhos viverem. E aí nós vemos a descrição em Gênesis. Depois nós vemos uma história triste que aconteceu, né, chamado pecado, né, que é um mistério da iniquidade, e vem toda a transgressão, todas as tristezas, morte, criminalidade, toda aquela coisa. E estamos convivendo com isso, não é? Mas a última parte da Bíblia, os 2 últimos capítulos da Bíblia, do livro de Apocalipse, fala de novo do que esse Criador está preparando para os seus filhos. Poderíamos até gastar um tempo lendo, né? Mas ele fala ali do novo céu e da nova terra. E segundo o Apocalipse, repetindo o que falamos, né, na primeira vez que estivemos aqui, esse momento maravilhoso, glorioso, extraordinário, vai ser antecedido por umas férias de 1000 anos. Umas férias de 1000 anos, que coisa maravilhosa, não? Mas nós estamos aqui dentro do grande conflito. Quando Jesus veio a esse mundo, havia uma expectativa e estava acontecendo outra situação. Havia uma expectativa dele que seria um rei como foi Davi, não é? E Jesus viveu aquela vida humilde, simples ali, com as pessoas, né? Aparentemente nada espetacular, a não ser os milagres, né? Mas uma vida modesta ali, entre o povo. Mas o questionamento começou a se levantar a ponto de Jesus achar prudente e oportuno fazer uma declaração. E essa declaração está registrada em 3 capítulos do livro de São Mateus. E nós podemos dizer que ali, nesses capítulos, e especialmente no primeiro capítulo ali de São Mateus, o capítulo 5, você tem ali com clareza o propósito de Deus para os seus filhos. Vamos dar uma olhadinha em São Mateus, capítulo 5? Vocês observem que a introdução, esse capítulo também é chamado a Constituição do Reino de Jesus Cristo. A gente sabe o que significa uma Constituição, né? As leis que estão lá, as orientações, como uma nação deve viver, se portar. Há países que têm uma Constituição extensa, e outros têm bem sintetizados, né? Então, este capítulo 5, ele representa isso. A constituição do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Estudiosos têm afirmado que se fosse perdido todas as Escrituras, fosse perdido, e fosse preservado apenas esses 3 capítulos, os 5, os 6 e o 7, tem ali toda a orientação, informação, não é?
para a nossa jornada neste mundo e para estarmos no novo céu e na nova terra. É impressionante a riqueza, né, que tem ali. E como começa esse capítulo 5? Ele começa com as chamadas bem-aventuranças. E todos nós estamos acostumados a saber o significado de bem-aventurado, não estamos? O que significa bem-aventurados? Felizes. A tradução mais original, assim, é abençoados. Abençoados. E, naturalmente, uma pessoa abençoada será uma pessoa feliz, não? Será uma pessoa feliz. Quando nós olhamos lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos encontrar ali as primeiras palavras do Criador para o casal que veio à existência. Lembra quais foram as primeiras palavras? E Deus os abençoou. E disse: crescei e multiplicai-vos. Passado o dilúvio, já no capítulo 9, as primeiras palavras do Criador para Noé e a sua família foi de bênçãos. E com bênçãos, a prosperidade. No chamado de Abraão, no capítulo 12, se repete. Quando Deus chama Abraão para sair da terra da parentela dele e ir para uma terra que ele desconhecia, para formar uma nação, as primeiras palavras do Criador foram de bênção. E não só ele disse que ele seria abençoado, que a sua família seria abençoada, mas que onde ele estivesse, os que estivessem próximo dele seriam abençoados, pela presença dele e da sua família. Isso significa, irmãos, que do propósito de Deus, do sonho de Deus, é que aonde nós estivermos, as pessoas se sintam abençoadas pela nossa presença. Seja no trabalho, seja no condomínio, seja no edifício, seja numa sala de aula, que a nossa presença, e até mesmo que as pessoas não percebam, mas através de nós, o plano de Deus é abençoar todas as pessoas que estão próximas de nós. De alguma forma, o Espírito trabalha desta maneira. Então, quando Jesus vai apresentar no São Mateus, é registrado em São Mateus o Sermão da Montanha, ele começa da mesma maneira. Em vez de lermos assim, bem-aventurados, nós podemos ler felizes, mas podemos ler também abençoados. É assim, isso não é teologia, é apenas uma ilustração. Necessariamente nós não precisaríamos pedir a bênção de Deus sobre nossa vida, porque nós já somos abençoados geneticamente. Nós o fazemos por respeito, por reverência, por gratidão, não é? Mas nós somos abençoados na origem. E é interessante que quando se estuda fisiologia, a gente percebe isso com muita clareza, com muita nitidez. Então Jesus abre, né, a constituição do reino de Deus, dizendo assim, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele então segue nesse caminho, nessa descrição por 9 vezes. Por 9 vezes Jesus diz assim, felizes, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes. E na 10ª vez ele diz assim, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Vocês não dizem amém? Não dizem amém? Não é maravilhoso? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, a vossa herança, o vosso presente de Deus. Aprecio dizer, irmãos, que o maior mandamento no reino de nosso Senhor Jesus Cristo é: sejam felizes. Se você já é um adventista do 7º dia há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e não é feliz,
muito provavelmente a maneira como estamos vivendo o cristianismo não é a maneira apropriada, adequada. E aí cabe uma reflexão. Isso vale para o casamento, isso vale para toda a situação. O mandamento de Jesus no seu reino é: sejam felizes, vocês são abençoados. Agora, ele dá os parâmetros de como ser feliz. Então, na introdução desta Constituição, tem ali a orientação de como ser feliz. E quem seriam as pessoas mais felizes. E ele começa de uma forma relativamente negativa. Quando ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobreza geralmente está conectado com falta, não é? Com ausência. Pobreza geralmente está conectado com um sentimento, uma situação negativa. Bem-aventurados que são pobres de espírito. Se nós formos pensar do outro lado, o que seria riqueza espiritual? Vamos dar uma olhada? Gálatas, capítulo 5. Veja lá. Gálatas, capítulo 5, vai falar do Espírito. E nós conhecemos já bem, de cor e salteado, o fruto do Espírito, lembra? O fruto do Espírito, que ele aparece de várias maneiras, de vários sentimentos, né? O fruto do Espírito, Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, quer dizer, um longo ânimo, não é? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A expressão benignidade já foi traduzida também como, em outra língua, por tecido de pelica. Já passaram a mão assim num tecido de pelica? Como que é? Suave, não é? Suave. Isso aqui não é de pelica, mas a gente tem ideia do que é, não é? Então, quando o Espírito está na vida da pessoa, está operando na vida da pessoa, ele vai transformando essa pessoa, as pessoas que entram em contato, né, com eles, como tecido de pelica. Tecido de pelica. Então, isso é riqueza espiritual. Concordo? E o que seria pobreza espiritual? Está um pouco acima ali. Do verso 16 em diante, diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e se opõem um ao outro. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, iras, pelejas, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Então, o que nós temos aqui nesses 3, 4 versículos? Uma descrição do que é pobreza de espírito. E na sequência, nós temos no verso 22 o que é riqueza espiritual. Agora, vamos voltar lá em São Mateus. Como que Jesus introduz a Constituição? Olha, ele introduz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Provavelmente, se Jesus tivesse introduzido a sua Constituição assim: bem-aventurados os ricos de espírito, não existiria mais o cristianismo. Porque a tragédia desse mundo foi a introdução da natureza carnal, a pobreza espiritual. Mas tem a segunda bem-aventurança. Já observaram? O que é que diz a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
que Jesus estava dizendo aqui? Eu conheço as suas limitações. Eu conheço as suas fragilidades. Você é vítima de um poder satânico. Você é vítima de uma natureza que foi herdada, não é? Natureza carnal. Mas eu vim para a libertação. Eu vim para tomá-los, para operar. O Espírito veio para fazer o trabalho de transformação. E aí dá esperança, não dá esperança? Por isso que às vezes aquelas pregações, inclusive na mensagem de saúde, né? Que às vezes coloca aquele ideal tão alto, aquela coisa, em um sentido de condenação, oprime as pessoas. E Jesus disse, eu vim para que tenham liberdade. Onde está o Espírito está a liberdade. Mas não é a liberdade para fazer qualquer coisa, mas a liberdade de sentimentos, de saber que nós podemos até falhar, podemos estar em um rumo, podemos estar numa caminhada, mas pelas nossas limitações podemos tropeçar. Aliás, há em Provérbios que diz que o justo, ele tropeça 7 vezes e se levanta. Não está escrito lá? Mas se levanta por quê? Porque há uma mão estendida. A mão de Deus está estendida. A mão de Cristo está estendida para nos segurar, para nos levantar. E qual é a diferença do justo e do ímpio na Bíblia? O ímpio é aquele que não segue os caminhos de Deus, né? E o justo é aquele que está no caminho de Deus. A diferença é que o justo, ele tropeça e cai andando no caminho certo. E o ímpio, chamado ímpio, né? Ele não precisa nem cair, ele já está no caminho errado. E é por isso que precisa ter a conversão. E o que significa a conversão? É sair do caminho torto e entrar no caminho de Deus, não é? Mas ele ainda vai tropeçar, ainda vai cair, ele vai ter dificuldades. Mas Cristo estende a mão, não é? Nesse processo transformador. Então, quando ele vai para o espelho, não é? E olha e se vê na pobreza espiritual, a gente chora. Não é assim? Ou deveria ser assim? Não é assim que eu quero ser. Se às vezes perdemos a paciência com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com o colega de trabalho, o vizinho, voltamos para casa e aquilo começa a apertar o nosso coração e a nossa mente, às vezes não conseguimos dormir, não é? E a gente não vê a hora do dia amanhecer e voltar lá, conversar com a pessoa, não é? E pedir perdão, pedir desculpas, se ajeitar, porque eu não quero ser assim, quero ser assim. E talvez eu tenha contado essa ilustração para vocês, não uma ilustração, uma vivência. A gente mora em São Paulo, nas proximidades a gente mora na parte, como é que chama, região metropolitana, né? E tem uma rodovia lá chamada Raposo Tavares. E ela tem muitos pontos de congestionamento. E quando dá uma abertura, assim, você quer sair rápido para chegar logo no seu destino, né? E numa dessas, eu me distraí e eu acho que eu estava assim, a uns 30 por hora ali, numa rodovia que o pessoal anda a 60, 70, 80, 90, né? E alguém que estava atrás de mim buzinou, eu não me apercebi, e ele daí teve uma forma, ele saiu, cruzou na minha frente e começou a encostar para que eu freasse. E eu sou descendente de italiano, né? E descendente de italiano, quando fica nervoso, é uma coisa, né? E o sangue começou a ferver. Mesmo. A gente diz isso, alemães dizem assim também, o sangue ferve. O que eu fiz? Eu parti para cima dele. Aí, já que ele estava freando, me segurando, eu botei o acelerador para cima dele para bater mesmo. Aí ele saiu. E deu uma encostada de novo, voltou. Daí, de repente, eu parei e falei, escuta, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu não quero ser assim. Não é esse o pastor Sidionil.
Mas naquela hora podia ter acontecido uma... assim. Mas a gente não quer ser assim, não é verdade? Então o que disse Jesus? Bem-aventurado aqueles que reconhecem a sua pobreza e chora. E esse é um processo educativo. E aí o que é maravilhoso na palavra de Deus? Vem agora o processo da transformação. Não é da noite para o dia, mas é o processo da transformação. E a primeira, vamos dizer assim, a primeira qualificação que Jesus apresenta, a primeira orientação que ele dá desse processo de transformação está na terceira bem-aventurança. A terceira bem-aventurança é a primeira da transformação. É verdade que o processo de reconhecer a fragilidade e chorar e se entristecer já faz parte desse processo. E o que diz a terceira bem-aventurança? Bem-aventurados... Como é que diz a Bíblia de vocês? Bem-aventurados os mansos. E o que mais que diz lá? Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos. Mansidão. Paciência, tolerância, misericórdia, né? E sabe que coisa maravilhosa? Interessante. Quando nós dormimos, é produzido no sistema um hormônio chamado melatonina. Deve ter ouvido falar desse hormônio. Os estudiosos, analisando esse efeito da melatonina, passaram a chamar esse hormônio de tranquilizante natural, um calmante natural. Só que para a pessoa ter a quantidade suficiente desse calmante natural, ela precisa dormir pelo menos 2 horas antes da meia-noite. Se ela vai dormir meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, então é pequena a quantidade de melatonina. Aí já amanhece com o pé esquerdo, né? Lá no nós italianos, bate porta, fala alto, grita, xinga, né? Coisa assim, né? Você já amanhece... Tem visto isso por aí? Então, olha quando Deus diz assim, bem-aventurados mansos, Ele já colocou em nossa fisiologia as condições para desenvolver a experiência de mansidão. Fisiologicamente. Fisiologicamente. Não é maravilhoso isso? E aí ele vai seguindo, né? Ele vai dizer que bem-aventurados os mansos, bem-aventurados... E aí vem que tem fome e sede de justiça. Isso tem que ver com aquilo que é correto, não é? O que é justo, o que é de direito, não é? E isso é baseado na lei, não é? Ligado a esse assunto, não é? Bem-aventurados pacificadores. Não tem aquela história de que quando um não quer, 2 não brigam, né? Falando de maneira geral, né? Um ditado popular, os pacificadores. Eu vou repetir o que falei aqui, porque isso precisa ficar gravado. Cada igreja, irmãos, devia ser uma escola de formação de pacificadores. Na família, na escola, no trabalho, no ônibus, no trânsito. Pacificadores. Esse é Qual que é o propósito de Deus? O sonho de Deus é ter toda uma geração de pessoas mansas, pessoas pacificadoras, não é? Pessoas que lutam pelo direito. Não é? O que mais que ele fala lá? Os misericordiosos. Uma das características da misericórdia, irmãos, é o espírito de perdão. Então, cada igreja e cada lar é para ser uma escola de formadores de pessoas misericordiosas, compreensivas, com um nível de tolerância significativo. Não é?
É um pouco diferente? Fraterna, não é? Lembra que Jesus disse para Pedro, né? Quando as crianças se aproximaram dele, e criança sempre faz bagunça, né? Fala alto, movimenta, vai, vem e tal. E Pedro achava que aquela era uma reunião de adultos. Uma reunião de adultos. E criança estava atrapalhando ali, estava incomodando. E Jesus disse, então, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E se não vos transformardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Então, pode parecer estranho, mas da perspectiva divina, nós adultos temos mais a aprender com as crianças do que as crianças com a gente. Ilustrando, e aqueles que já ouviram para reforçar. Você põe meia dúzia de crianças para brincar juntos. Aí elas encrencam, brigam. Quanto tempo dura o resultado de briga de criança? Agora você põe meia dúzia de adultos para brincarem juntos e eles brigam. Quanto tempo dura o resultado de briga de adultos? Alguém diz assim, uma vida inteira, muitas vezes, né? Uma vida inteira. Vocês sabem que essa é uma pesquisa já de algum tempo. De cada 10 casamentos, 7 termina em torno de 10 anos. Até menos de 10 anos. E aí chama de incompatibilidade de gênio. Claro, nós somos incompatíveis mesmo. Homem e mulher é incompatível. Cada um tem um jeito de pensar, e aí tem a formação da família, tem a herança familiar, tem isso, tem a genética, tem uma porção de coisa. É incompatível mesmo. Mas é para aprender a amar. É para aprender a viver, não é? No espírito da misericórdia, no espírito de perdão. Não é? É o propósito de Deus. Não é? O casamento não é para quem se ama, é para quem vai aprender a amar. E amar tem que ver com isso, né? E ser feliz tem que ver com isso. Os limpos de coração, né? Aqueles que sofrem perseguição. Então isso aí é chamado na revelação de ministério da bondade. Ministério da bondade. Está aqui, introdução, capítulo 5. Se nós prestarmos atenção, por trás disso aqui, naturalmente, está todo o trabalho de Deus do plano da redenção. Não é? Quando você pega os 6 mandamentos que se relacionam com as pessoas, é o que está aqui. E quando se toma os 4 primeiros mandamentos em relação a Deus. Né? Eu citei isso da outra vez, eu vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês. Esse cavalheiro aqui, o Dr. Davidson, ele é um doutor em neuropsicologia, pesquisador, escreveu um livro, foi traduzido para o português, O Estilo Emocional do Cérebro. Olha o que ele diz. A base de um cérebro saudável é a bondade. A base de um cérebro saudável é a bondade. Que é fruto do Espírito. Não é? Que é fruto do Espírito. Eu descobri, nas suas pesquisas, com a sua equipe, que uma mente calma pode produzir bem-estar em qualquer tipo de situação. Diz ele, quando eu me dediquei a investigar por meio da neurociência quais são as bases para as emoções, fiquei surpreso de ver como as estruturas do cérebro podem mudar em 2 horas. Isso tanto para o lado da bondade quanto para o lado da ira. Né? Há uma mudança lá no cérebro, né? Fisiológico. Vemos como as zonas de inflamação no cérebro, ou com tendência à inflamação, que tinham uma abrupta redução. E foram descobertos muito úteis para o tratamento de depressão. Olha que coisa interessante. Depressão hoje é uma coisa assim bem difundida na sociedade, né? Problema sério. Há vários fatores que contribuem para a depressão.
Mas um dos fatores de cura é a bondade, a mansidão, o espírito de pacificação, de tolerância, de perdão. E cada vez mais a ciência está descobrindo isso, uma coisa impressionante. Os estudos nos dizem que estimular a ternura em crianças e adolescentes melhora os resultados na escola, o bem-estar emocional e a saúde deles. Que vai gerar uma... Não é que vai gerar, o sistema vai produzir hormônios do tipo que o irmão Mário mencionou aqui, a endorfina, quando nós estamos cantando, né? A beta-endorfina, a serotonina, todo isso vai fortalecer o sistema imunológico. Esses dias saiu uma crônica na revista digital Veja, com esse título aqui: Ser amável faz bem à saúde. A sabedoria popular e a ciência de ponta de pesquisas assinam isso embaixo. Não é? Ser amável faz bem à saúde pessoal e daqueles que estão conosco. Tem alguns ditados populares. Conhece esse? Fazer o bem sem olhar a quem. Do que está falando? Esse outro. Gentileza gera gentileza. Não é? Fazer o bem sem olhar a quem. O coração generoso é sempre jovem. O coração generoso é sempre jovem. Não é? A ciência cada vez mais busca comprovar essa relação entre os bons sentimentos e uma vida melhor. Então, o que eles colocam? A gratidão, a bondade, o otimismo, o perdão e a alegria estão sendo associados a ganhos em bem-estar físico e mental. Do que Jesus estava falando na introdução do Sermão da Montanha? De remédios. Remédios naturais. Às vezes nós pensamos que remédio natural é um chá, não é? É uma compressa quente ou fria, é um banho desta natureza ou daquela, é uma dieta apropriada, tudo isso tem sentido. Mas os grandes remédios naturais que Deus colocou aqui para a saúde da mente e por extensão do corpo é o que está aqui na introdução. Aquelas primeiras gerações, lá de Gênesis, viveram em média 900 anos. 900 anos, né? Com aquela herança que eles tinham. Esse é um estudo sobre os chamados telômeros. O que é o telômeros? Então, nós temos o chamado DNA, não é? O DNA. No DNA tem os chamados cromossomos. Ali nos cromossomos está toda a nossa herança genética. A cor dos olhos, a cor do cabelo, o formato do rosto, se vai ser menino, se vai ser menina, está tudo lá. Mas tem que juntar o masculino com o feminino para dar outro ser. Mas está tudo lá dentro da genética. Esse cromossomo, ele tem uma pontinha. Não sei se por aqui a gente consegue. Aqui. Tem aquela pontinha. Essa pontinha que está lá é o que se chama telômero. Então, o que eles descobriram? Que à medida que as células vão se reproduzindo, essa pontinha do telômero vai encurtando. E ela vai encurtando, 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 até que a célula morre. Então, qual é a descoberta que eles fizeram? Que dependendo do estilo de vida, esse encurtamento é mais rápido ou mais lento. Mais rápido ou mais lento. Então, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa não dorme de noite, se a pessoa... aquela coisa toda, esse vai em um encurtamento mais rápido. Vai viver menos. E uma qualidade de vida pior. Mas se ele for cuidadoso, com base no que está lá em Gênesis, né, tem um bom programa alimentar, tem atividade física, né, tem um bom sono, as horas apropriadas, né, tudo lá, então ele encurta também, mas ele vai mais devagar. E quando ele vai mais rápido, ele abre caminho, então, para as doenças degenerativas, tipo câncer, diabetes, todas essas doenças que estão lá. Os maus hábitos, mas os maus hábitos vão atuar aqui. Não é? E o que eles estão descobrindo mais recentemente? Que o que tem grande força no encurtamento rápido ou mais lento da pontinha do cromossomo são as emoções.
As emoções. As emoções da bondade, as emoções da paciência, emoções ligadas à misericórdia, ao perdão. Tudo isso vai permitir, vai encurtar, mas vai mais devagar. Mas a raiva, a ira, o sentimento de não perdoar, aquela coisa toda, vai encurtar. E é mais prejudicial, no caso das emoções negativas, não é? Do que o estilo de vida assim, de comer, de beber, de dormir, é pior. Mas uma coisa está associada à outra, leva à outra. Essa doutora aqui, a doutora Elizabeth, ela nasceu na Austrália e desenvolveu as pesquisas nos Estados Unidos e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. E no seu livro, escreveu um livro sobre isso, ela fala que quando os telômeros vão se encurtando rapidamente, então vem a questão do câncer e as doenças relacionadas ao envelhecimento. Por outro lado, se a pessoa muda o estilo de vida, então vamos dizer assim, numa linguagem simples, se o encurtamento da pontinha do gene, ali, do cromossomo, não é? Se ele vai estar numa velocidade maior, ele diminui a velocidade. Compreenderam? Se ele muda o estilo de vida, se ele permite que o Espírito atue na sua vida e desenvolva a riqueza espiritual, o telômetro vai diminuir numa velocidade menor. Não é uma bênção isso? Não é uma coisa maravilhosa? Nós fomos abençoados na origem. Não é? E na origem Deus tem um programa para a nossa vida, né? Para a nossa orientação, não é? O nosso caminho. Não é? Então, como que você protege? Tem um lado que é atividade física, não é? Uma alimentação apropriada, com boa gordura de boa natureza, não é? Atividades físicas, como nós mencionamos, essas sementes, as sementes são maravilhosas, linhaça, germe de trigo, chia, não tem chia por aqui, não chega por aqui, não é? Essas sementinhas, olha, o gado no campo, natural, ele come o capim e a sementinha. Já viram a sementinha do capim, que tamanho que ela tem? É pequenininho, tipo da sementinha da chia, não é? É uma planta. E é um animal com 300, 400, 500 quilos. Isso é um negócio impressionante, não é? Essas sementinhas são maravilhosas, extraordinárias. Esse cavalheiro aqui, ele nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu na Inglaterra, tornou-se um grande escritor. Ele faleceu em 1916 e escreveu vários romances, literatura, muita coisa importante. Mas uma coisa que ele deixou foi essa aqui, ó. Há 3 coisas importantes na vida. A primeira é ser gentil, a segunda é ser gentil e a terceira é ser gentil. Gentileza gera lentidão. Então, como é que a gente segura o relógio do tempo, né? Do envelhecimento precoce? Mas isso não é feito quando já está aos 70 anos, embora se fizer já está bem. Mas quanto mais cedo começa, melhor. Então, as orientações divinas para nós, nesse sentido, é de vida abundante que o Senhor nos colocou. Olha o que Jesus disse lá, então, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Remédios maravilhosos de nosso Deus. Dá para cantar de novo, mano? Vamos cantar essa do... Gostaram desse cântico? Até domingo à noite vocês vão estar assim... Vão estar saindo na rua cantando assim, olha. Alegria, alegria, né? Com a graça de Deus. Liberte todos seus anseios, sorria. Abra-te como uma bela flor, clareando o mundo. A ansiedade tu cantemos com alegria. Liberte todos
seus anseios sorria. Pai amado, pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite, somos imensamente agradecidos, Senhor. Que possamos voltar para os nossos lares com esta alegria, com este sentimento da Tua presença em nossa vida, e que o Espírito está nos transformando em pessoas ricas, ó Pai, ricas dos dons celestiais. E se em algum momento, Senhor, alguma dessas fragilidades mencionada pelo Teu servo na palavra, ainda tomar conta de nós, possamos nos lembrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, transformador, e quer dar o melhor para cada um de nós, por Jesus. Amém, Senhor. Boa noite.